Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Mais um final de semana chegando e você nos dá esta honra, esta alegria de estar diante do televisor, sintonizado nesta rede. Programa Luz da Vida e agora temos 30 minutos juntos para aprofundar um pouco a nossa fé católica à luz dessa riqueza, desse manancial inesgotável que é a Santa Palavra de Deus. Esse programa tem como finalidade desfrutar, compreendendo com a nossa inteligência e com a nossa vontade tudo aquilo que o Senhor Deus nos deixou consignado na sua Santa Palavra de Deus, escrita, confiada à Igreja. Nosso Senhor Jesus Cristo, durante sua vida pública, cuidou de nos advertir que o discípulo não é melhor do que o seu Senhor. Se o mundo perseguiu o nosso Senhor, se o mundo odiou o nosso Senhor, haveria também de perseguir e haveria também de odiar aqueles que pertencessem a Ele. Porque vocês não são do mundo, o mundo odeia vocês. Jesus já advertiu de que quando o mundo nos aplaudisse, isso seria um mau sinal, um péssimo sinal. Mas outro sinal, um sinal bom, é exatamente a perseguição da parte do mundo, quando fôssemos perseguidos pelo mundo. Aliás, essa é a última bem-aventurança de Nosso Senhor no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem toda sorte de calúnias por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, pois será grande no céu a vossa recompensa. Porque assim eles fizeram com os profetas que vos precederam. O tema do nosso encontro é a perseguição aos piedosos. Algo realmente surpreendente, mas o preço que nós pagamos pela nossa coerência, o preço que o piedoso paga por ter abraçado a pessoa de Cristo, por ter aceito o Santo Evangelho e por ter se colocado inteiramente à disposição de Deus e ter feito o firme propósito: quero viver segundo Tua Palavra, quero Te seguir, quero deixar tudo aquilo que se coloca como obstáculo entre a Tua pessoa e a minha. Quero ser inteiramente Teu, quero viver da Tua Palavra, pela Tua Palavra, com a Tua Palavra, na Tua Igreja. Primeiro será preciso definir o piedoso. Piedade é um dos dons do Espírito Santo, citados no capítulo 11 do livro do profeta Isaías, onde se fala dos dons, das qualidades que o Messias teria, essa personagem que nós cristãos identificamos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o dom da piedade. O pio, isto é, aquele que tem o dom da piedade, é o inteiramente disponível a Deus. Piedade é disponibilidade completa, pronta, incondicional, radical a Deus. Os maus costumam debochar desta virtude, desta qualidade, desta prerrogativa, deste dom e atribuem ao piedoso as piores características. Zombam, debocham, escarnecem, desmerecem, desqualificam o dom da piedade. Chegam até a dizer piegas. O piegas, na linguagem, numa certa linguagem aqui numa certa região do Brasil, seria a caricatura do piedoso. Deboches à parte, a palavra piedade ela é profundamente bíblica e ela integra o perfil do santo. O santo é o piedoso. A piedade é a característica daquela pessoa inteiramente disponível a Deus, toda de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, em mim se faça segundo a Tua Palavra. Aqui está o exemplo mais claro de piedade. Aqui temos o exemplo mais claro de uma pessoa piedosa. Só que a pessoa piedosa corre um sério risco, risco do qual ela não foge, risco que ela abraça prazerosamente. Assim fizeram todos os mártires. Eu pertenço a Cristo, vivo para Cristo, sou trigo de Cristo, estou nas mãos de Cristo, sou propriedade de Cristo, sou escravo de Cristo. Pertenço a Ele
custe o que custar essa entrega, jamais abdicarei da minha fidelidade, da minha entrega, do meu abandono, da minha incondicional entrega a Deus até ao fim da minha vida. E isso causa ordinariamente uma repulsa, uma revolta, uma perseguição da parte daqueles que não pensam assim e que enxergam no piedoso, que enxergam no santo, que enxergam no pio uma ameaça à sua perversidade, à sua vida de pecado. A própria existência do piedoso é para ele uma afronta, é para ele uma ameaça. Me permitam citar um texto da Escritura onde já temos esta profecia a respeito do sofrimento, da cruel perseguição que os piedosos haveriam de experimentar pelo simples fato de pertencerem a Deus. O texto é surpreendente e não é muito claro, o que dá a entender que também a perseguição, por vezes, acontece bem perto de nós. Das pessoas de quem menos esperaríamos essa perseguição. Perseguição, às vezes, até surgida no seio da família e até no seio da igreja. São dois os textos da Escritura que eu escolhi para essa reflexão. Eu penso que é um tema bastante atual nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde os valores cristãos retamente defendidos são contestados e aqueles que os fazem, a defesa do Evangelho, a defesa dos valores cristãos, dos valores tradicionais, sobretudo no âmbito da defesa da vida e da defesa da família, encontram escárnio, deboche e não o suficiente apoio até das pessoas que nós esperávamos esse mesmo apoio. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Tu, pelo contrário, te aplicaste a seguir-me de perto na minha doutrina, no meu modo de vida, nos meus planos, na minha fé, na minha paciência, na minha caridade, na minha constância, nas minhas perseguições, nas provações que me sobrevieram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Que perseguições tive que sofrer. E de todas me livrou o Senhor. Pois todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Aqui é importante situar o contexto no qual São Paulo escreveu essa carta. A 2 Timóteo é a última das que ele escreveu e estão na Bíblia. Ele escreveu essa carta alguns meses antes de morrer. Ele foi assassinado em Roma, segundo a tradição, com a cabeça cortada. Não foi crucificado porque era cidadão romano. Quando São Paulo escreveu a 2 Timóteo, ele estava em Roma, idoso e prisioneiro. Recordando a vida do apóstolo Paulo após a conversão, quando ele disse aqui, e quantas perseguições eu tive de sofrer. Ele teve de sofrer perseguições, ele dirá em outra ocasião, também da parte dos falsos irmãos, dos seus compatriotas, os judeus, perseguição até de cristãos, partidários de determinadas concepções teológicas que não concordavam com a doutrina do apóstolo Paulo. E assusta o que ele diz aqui. Todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer a perseguição. Não escapa a ninguém. Parece até uma lei inexorável. Se você decidir viver piedosamente, quem quer que você seja, sofrerá. Jesus, em outra ocasião, disse:
Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Certamente Jesus pensou nessas situações difíceis, daqueles que, tendo abraçado a pessoa de Jesus, a doutrina de Jesus, fascinados por ele e por elas, haveriam de encontrar dificuldade, obstáculos, resistências. Resistências de natureza institucional, o próprio Império Romano, as autoridades constituídas e também pessoas não necessariamente revestidas de autoridade. Às vezes o pai, às vezes a mãe. Ele disse no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, ele não veio trazer paz à terra, mas veio trazer separação. Doravante, numa família de 5 pessoas, 2 ficarão contra 3, 3 ficarão contra 2, pai ficará contra filho, filho ficará contra pai, e assim segue. Não, a pessoa de Jesus está longe de gozar de unanimidade na sociedade, na igreja, onde quer que seja. Imaginar um mundo todo abraçando a fé cristã e a fé católica é pura ingenuidade. Nunca aconteceu e provavelmente nunca vai acontecer. A fé é, antes de tudo, uma questão da mais absoluta convicção. Os convictos são os piedosos são os convictos. Mas essa convicção, que não é abraçada, que não é compartilhada por todas as pessoas, sobretudo quando essas pessoas não reconhecem Deus, estão longe de Deus, vivem nas trevas, ordinariamente elas se tornam um percalço, elas se tornam uma oposição, e uma oposição por vezes cruel, ferrenha contra a nossa fé. No próximo bloco, nós daremos continuidade a esse argumento. Sim, aqui estamos diante de uma profecia tremendamente dura. Todos os que quiserem viver piedosamente em Jesus Cristo terão de sofrer perseguição. E vamos citar alguns exemplos, digamos assim, contextualizar no nosso momento presente que nós já estamos vivendo isto. Os piedosos, os santos, os puros, os fiéis a Deus são pessoas profundamente incompreendidas, caluniadas, perseguidas, rejeitadas e tidas como escória da humanidade. Pessoas até indignas da fé cristã que professam, porque radicais, porque fanáticas. No próximo bloco trataremos desse argumento. Até lá.